Diz-se que analisar comédia é como dissecar um sapo. Ninguém se ri e no final o sapo morre. Pois bem, esta é a Autópsia do Sapo, o podcast onde comediantes esmiuçam uma boa piada. O meu nome é Hugo Rosa, vamos a isso. O convidado de hoje faz stand-up comedy há mais de 20 anos. É uma das caras originais que ascendeu ali com o Levante-te e Ri na sua run inicial. Foi diretor de conteúdos de programa como o 5 para a meia-noite, Sexta à noite, entre outros. Está neste momento a mostrar uma imagenzinha de um Lego de reciclar, não sei porquê. É guionista, foi... É quando vai essa introdução. Isto é a primeira vez que alguém me diz uma introdução. Obrigado, Carlos Moura. Foi guionista de vários programas, já fez 2 TED Talks e está agora a correr o país com o seu espetáculo de stand-up chamado Sentido de Moura. Fecha isso porque não vai para o lixo, não senhor. Bem-vindo. Como estás, Carlos Moura? Estou bem, e tu? Como é que tu estás? Eu estou em pânico porque não é a primeira vez que alguém diz assim: queres fazer uma introdução a sério, cabrão? e faz de tudo para minar. Mas pronto. Olha, como é que tu estás? Como é que tem corrido o teu espetáculo? Eu vi a estreia do Sentido de Moura no final do ano passado ali no Vilaré. Não me surpreendeu porque já tinha visto o material todo aos pedaços. Sim, tu assististe à construção disso, claro. Mas levei a Diana, que adorou, como é óbvio. Boa. E como é que está a ser a experiência? O que é que ainda tens aí em termos do Sentido de Moura para... Está a ser interessante. Quero ver se ainda faço mais alguns sítios. Agora em breve vou ao Casinho de Espinho, vou estar assim em alguns sítios, mas já estou naquela fase em que já me apetece estar a pensar noutras coisas, sabes? E estou numa fase parva porque tenho 2 ideias e então começo a fazer material para este lado ou material para este, sabes? Não sei se isto alguma vez te acontece. Eu não sou muito de ter inclinações temáticas. Sim. Mas desta vez estou um bocado assim em cima do muro. Se for para aqui vou falar mais de uma coisa mais espiritual, mais nessa onda. Se for para aqui vou falar de uma coisa não tem nada a ver com o espiritual, tem mais a ver com uma coisa mais prática, mais pragmática. Não sei, é esquisito. Eu diria que em fase de construção deves explorar as duas, não é? Não há nenhuma errada. E depois logo vês, se tiveres que chegar ao momento em que eu na realidade tenho aqui um espetáculo de um lado e do outro. Claro. Não é? Logo decides qual é que faz mais sentido, se algum seja melhor que o outro. É um bocado isso. Mas estou Estou nessa fase assim de... Pois, essa é a parte chata, quando estás a fazer um solo e... Primeiro material que já desenvolveste ao longo dos últimos 3 anos ou coisa parecida. Depois estás a fazê-lo e começa a ter ideias novas. Sentes a tentação de meter a meio do solo que estás a fazer... Assim, Estou a tentar não fazer isso. Mas há a tentação, não é? Há a tentação. Estou a tentar não fazer isso. O que é que eu consigo fazer? De vez em quando tenho algumas atuações em bares e aquelas coisinhas, olha, no Lisboa Comedy Club e alguns sítios assim. Então, pelo meio, vou testando outro material. Claro. Ainda ontem fui atuar a um bar em Torres Vedras. Testei 2 coisas e pronto. E, sabes, claro, vamos fazendo... É isso, basicamente. Boa. Então, olha, obrigado de novo por teres vindo ao podcast. É o fim, não estou a brincar. Eu estou muito contente por ter vindo porque estou em casa. E essa é a melhor viagem que eu posso fazer, é não ir. Estou em casa, estou bem, tenho os meus cães, está tudo bem. Meus cães podem aparecer a qualquer momento, vou já avisar. Também está a valer essa. Eu já comentei no canto da imagem uma televisão com uma imagem de lava-lampa de correr a toda a hora. Sim, está ali, brutal. Server que está ali, não sei. Mas olha, então vamos a isso. Queria te convidar neste momento a enunciares a piada e dizeres que é o humorista ou humorista dessa piada para discutirmos e fazermos este nosso pequeno tolo exercício da autópsia do sapo, que é dissecar uma piada. Carrega uma vez que o João Pinto já trouxe Eddie Izzard, que é um homem que eu amo, fui para o exato oposto. Para outro comediante. Que odeias. Não, mas já vais perceber porque é que é exato. Porque eu acho que se o Eddie Izzard fosse uma moeda, Sim. este gajo era o outro lado da moeda. Porque o Eddie Izzard é o tipo empático, brincalhão, boa onda, super fixe, por mais que tu não sabes se é homem sem mulher, o que é que está a acontecer ali, é tudo não sei o quê. E este é exatamente o oposto, é o tipo que tu... se tu o visses num casamento... fugirias para o outro lado da sala, sabes? Provavelmente. Porque ele provavelmente já está bêbado e drogado e vai insultar toda a gente que está à volta dele e eu não quero estar na mesa dele.
Estou a falar do maravilhoso Doug Stanhope, que já não vai para novo, vai fazer 68 anos este ano. O que é espantoso, porque para um gajo que em palco está sempre a beber e está sempre e sabe-se lá o que é que ele mete mais para dentro, além do que ele diz que mete. O estar vivo já acho que é um milagre na vida do Doug Stanhope. E o Doug Stanhope tem uma piada, tem um texto, um beat, que eu acho que é a coisa mais difícil que um comediante pode fazer, em que ele fala sobre a morte da mãe. E conta e faz todo um texto à volta da morte da mãe. Aliás, ele chegou a escrever, inclusive ele escreveu um livro chamado Digging Up Mother, em que ele fala sobre a forma como a relação dele de amor, ele tem uma paixão platónica pela mãe, mas ao mesmo tempo namorado com a mãe, marcou muito a vida dele e essa coisa toda, sobre como essa relação o levou a ir a psicólogos, a enfiar-se no álcool, culpa a mãe e ao mesmo tempo a mãe. É uma coisa muito conflituosa. Com todas as boas relações com os nossos pais. É um bocado isso. E o Doug Stanhope, a mãe dele morreu, e o gajo primeiro faz toda uma explicação, que convém também fazer aqui antes só de dizer a piada, em que primeiro ele começa por dizer que eu vou-vos dar a prova de que existe vida depois da morte. E se há alguma esperança que eu vos posso dar que há vida depois da morte, é a história que eu tenho sobre a forma como a minha mãe se matou em 2008. Porquê? Porque e diz às pessoas, mas não se preocupem que isto é uma história super engraçada. A minha mãe matou-se em 2008. A mãe dele estava a morrer com enfisema aos 63 no cérebro, acho que é isto. E estava basicamente a afogar nos próprios fluidos e estava completamente uma situação catastrófica, portanto, de iminência de morte constante. Em que ele diz que ela estava num permanente waterboarding. Acho que é uma imagem terrível do que é que está a acontecer. E então a mãe ligou-lhe a dizer, eu não aguento, o que é que nós temos de fazer qualquer coisa em relação a isto? E eu quero acabar com a minha vida. E ele diz, mãe, eu não te vou comprar uma caçadeira para tu dares um tiro, não é? Que isto é uma coisa que depois não vai dar gozo a ninguém, não tem graça nenhuma. Eu não sei como é que se mata pessoas, porque não é algo que eu fantasie, portanto, não com a própria mãe, portanto, e aqui tem aquela coisa toda, até que finalmente a mãe o convence e eles conseguem entender-se, em que ele, se eu não me engano, ele diz que passa a fronteira para ir buscar drogas, e tipo Breaking Bad no seu melhor, e diz, então vou buscar drogas, mãe, tu vais tomar uma dose inenarrável de drogas e morres com uma overdose, e a mesma coisa. E foi falar com... diz que foi falar com um médico que era amigo dele. Tudo isto é um processo muito engraçado com ele em palco, em que o público está fechadíssimo, não é? Exato, eu ia falar sobre isso, que ele, tudo o que ele está a fazer está a criar tensão, não é? Mesmo onde lança as piadas, estás a ver? Mesmo um bom humorista depois tem que saber libertar essa tensãozinha toda de uma só vez. Porque ele está a pôr pequenos apontamentos, não é? Pequenas punchlines pelo meio. Com isto exatamente. Então isto tem um amigo que o liga a um médico na comunidade negra, underground, e ele diz, olha... ele tem uma expressão muito gira que é My mother's gonna cash out. Ok, minha mãe está de pagamento, vai dar saída. Ele tem uma série de frases assim. Aliás, há uma série de piadas. A primeira piada, que quando falaste deste podcast, a primeira piada que eu pensei do Doug Stanhope é uma piada que ele tem, que ele diz: Yesterday I blew a speaker in my car. It was a motivational speaker. Exato. It had a bitter taste, but now I'm more positive about everything.
E isto é da stand-up do seu melhor. Portanto, isto não dá para traduzir em português, porque o Blue Speaker não dá. Ainda por cima ele está a falar de carros e não sei o quê, pronto, engana-te mesmo bem. Pronto, então ele fala com este médico e o médico diz, tu tens que ir buscar Xanax até uma dose inenarrável de Xanax, e vais buscar e diz-lhe, ok, as doses que tu vais dar de Xanax à tua mãe, vais dar cerca de 30 comprimidos, acho que é uma coisa qualquer assim, cerca de 30 comprimidos é suficiente para matar qualquer também é preciso que estamos neste momento a dar aqui conselhos para quem tiver a considerar isso. Também é o que estamos a fazer. Ok, boa. Pronto, e misturas isso com Black Russian, não sei, já está, há coquetéis de bebidas, há muita coisa envolvida, e ele faz um processo todo. Todo o beat tem 10 minutos dele a descrever como é que vai matar a mãe, com o amigo, como é que o amigo ajuda a ir buscar ao outro lado da fronteira as drogas ilegais, e lá vem ele com o Xanax, e que conta que ainda vê um filme com a mãe, acho eu, se não estou em erro, e depois percebe que o amigo ajudou a fazer o coquetel para a mãe, mas em vez de meter 30, meteu 90 doses de pastilhas dentro da bebida. E para que é que foste pôr tanto? 30 era suficiente. Nós ainda podíamos ficar com um bocadinho para nós. Pronto. Podíamos ter uma espécie de bingo da herança que a minha mãe nos deixou, e agora para que é que fizeste isso tudo? E finalmente lá está a mãe a beber, a mãe com os seus 63 anos, a beber o cocktail e preparada para morrer. E depois e depois ainda faz uma piada ali antes de lançar a piada que eu vou iniciar finalmente. Sim. Ainda faz uma piada, ainda faz ali uma piada ali a mãe em que diz o que seria muito interessante depois deste trabalho todo, descobrirem uma cura para a doença dela, tipo na semana seguinte, ou quê, andei a evitar ver notícias, acho que ele diz qualquer coisa assim do género. E ele leva a coisa mesmo ao ponto mais profundo, ou seja, eu acho que eles conseguem chegar a um ponto em que tu como público por favor, já percebi, não sei se é verdade, não sei se é mentira tudo o que tu me estás a contar, mas para lá com isso. Termina esse beat. Pronto. E às tantas ele para e diz: e meus amigos, a prova de que há vida depois da morte é que como é que alguém pode dizer que não há vida depois da morte? Se não houvesse vida depois da morte, como é que a minha mãe conseguiu comprar para mim e para os meus amigos tantas coisas boas pelo catálogo do Sky Mall através do seu cartão de crédito 4 dias depois de ter morrido? Diga-me, seu doutor juiz, ele já se imagina, diga-me, seu doutor juiz, eu gostava de apresentar este cartão de crédito e os recibos como prova da existência de vida depois da morte. E eu posso jurar aqui em cima da Bíblia para testemunhar em minha defesa que o vosso tonto do vosso Jesus durou apenas 3 dias no lado da morte. A minha mãe esteve lá 4 dias a relaxar e a seguir veio cá fora e trouxe-nos as coisas boas todas que nós queríamos. E as pessoas riem-se muito, e ele ainda por cima depois mete esta cereja em topo do bolo, que é há uma coisa que vocês têm que perceber: a minha mãe não queria uma gravestone, uma lápide. A minha mãe não queria uma lápide com um dizer qualquer. A única coisa que a minha mãe queria depois de morrer é que eu tivesse um R2-D2 ativado por vós. Certo. Pronto. E eu acho brilhante ele fazer este percurso todo ultra macabro de como é que vou matar a própria mãe e da mãe morrer, e depois terminar com este ato de egoísmo puro, que é: a minha mãe morreu e 4 dias depois eu estava a comprar o máximo de merdas possível através do catálogo Sky Mall. Porque é um jogo de contrastes máximos, não é? Primeiro o contraste dele enquanto pessoa, que sendo um gajo que tu, se calhar, a quem não associarias
este género de partilha de histórias, ele enquanto comediante, e ele partilha, leva-te num percurso muito longo, como tu disseste, queria tensão, 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 e aperta, emotivo, aperta, há ali aperta. partes a meio que tu percebes, é quase doce, dentro de uma cabra que ele é, exato. e dentro do porco que ele muitas vezes é, porque vai lá abaixo onde é preciso, mas é mesmo doce, tu percebes que ele está... Há emoção, percebes? Sim, eu acho que lá está, as pessoas empatizam, apesar de tudo, acho que empatizam, imagino eu, com ele e com o que ele teve de passar e o pedido que uma mãe lhe faz, não é? Que há de ser uma merda difícil de lidar. Claro. E depois o contraste, ou seja, ele consegue quase tirar da imagem de... Sabem aquele Doug Stanhope, que é um animal que faz humor super negro, confrontacional, com temas super pesados, super politicamente envolvido. Pá, durante 10 minutos tu não estás a pensar nisso, estás a ver o filho... e a mãe, não é? Exatamente. E a história. E depois no final, não, continua cá. Eu não fui embora. E ele ainda tem uma que ele às vezes diz, eu já ouvi dizer uma vez esta, que é maravilhosa, que é, depois de fazer este beat todo e no final dizer, não, o que a minha mãe queria era que eu tivesse um voice activated remote control R2D2 doll. Sim. E depois faz uma pausa e ainda diz, eu imagino é que eu tive que esperar 3 anos para poder fazer esta piada, porque tinha que esperar que prescrevesse o crime de burla de crédito. Sim. Epá, é brutal. De quando é que é este beat? Foi em algum dos specials? Sim. Eu estou-me a tentar lembrar qual é o álbum dele. Eu acho que isto foi 2015. Eu estou a perguntar isto porque não sei se viste, mas ele lançou ano passado um special que eu não tinha visto sequer e estive a ver um bocadinho. Eu ainda não vi também. Mas tem uma estética brutal. Eu vou não é normal. A última palavra que eu esperava ouvir associada a Doug Stanhope é estética. Mas eu vou tentar porque explicar. Ele é o gajo que parece que não está-me a apanhar 4 dias. Compra roupa. Sabes que ele compra roupa em thrift shops para atuar. Não faz sentido agora que vejo como ele se apresenta. Não, mas quando digo estética é a escolha de como eles apresentam o special. Porque tu vês o special, imagina, no princípio de uma white shot com 4 ou 5 televisões antigas, assim com pouquíssima luz, como se fosse tipo uma loja abandonada de televisões dos anos 80, e tu vês o special que está nessas televisões. De vez em quando se faz um zoom a uma delas, mas estás sempre a ver o special através de uma televisão antiga. Chama-se Discount Meat. Eu achei imensa piada, porque... Bem, primeiro está a tentar perceber se isso que tu contaste agora poderia pertencer a este special ou não, porque eu ainda não o vi todo. Não é deste último. Mas segundo, achei interessante porque parece que ele estava a tentar adicionar digamos, à forma moderna de consumir comédia mais uma camada. Porque como é que as pessoas veem comédia hoje em dia? Ou é ao vivo, que é o que vale a pena, vamos ser honestos, ou é em plataformas de streaming, pá, tudo bem, é giro, mas nunca tiras tanto. E ele pensou e se eu pusesse ainda mais uma camada? Se eu pusesse pessoas em casa, na televisão, a ver o meu special através de um plano de televisões com cenas old school, porque eu sou old school, não é? Sou um gajo que começou nos anos 90, que seja. Então, recomendo imenso, se ainda não viste, acho que tu quando vires aquilo, acho que vais vir. Portanto, vale muito a pena. Mas sim, ele efetivamente, ele tem... Eu gosto muito, ao contrário, eu acho que sou um late adopter de Doug Stanhope, que é uma estupidez de dizer, no sentido em que quando tu começas a fazer stand-up, toda a gente diz Stanhope, não é? Há ali um conjunto de nomes que vem ao de cima, e eu na altura não fiquei... Mas eu ouço pouca gente a falar de stand-up, porque eu acho que o stand-up é muito agressivo e tem um ritmo muito violento. Para quem está a começar, então... A primeira vez que eu ouvi stand-up foi um CD... dos vários álbuns que ele lançou de comedy, de stand-up comedy, e eu lembro-me, pus aquilo a tocar e eu entrei em estado de choque, porque é uma verborreia e um ritmo, não sei se foi o Die Laughing, que é uma tareia, é um tarião, ele tem alguns beats inacreditáveis, não sei se é nesse que ele tem um maravilhoso que é a falar sobre em que ele diz que esta coisa dos pais que andam com autocolante atrás no carro a dizer Proud parent of a Harvard student. Estás feliz do teu filho estar a estudar na universidade? Tu fizeste mais do que a tua obrigação, meu. Não fizeste mais do que a tua obrigação. E tem assim uma série dela. Ele tem uma que eu amo e que neste momento então é altamente deprimente.
que é, não sei se conhece a piada que ele faz sobre o nacionalismo. Conheço, revi essa, foi assim que tu me disseste, olha, é Doug Stanhope, não é? Não sei declarar a piada, foi a primeira que me veio à cabeça, porque eu sei que é um beat com 15 anos e que tu vês aquilo e podia ser hoje. Podia ser hoje. Ele diz que o nacionalismo não é nada mais do que ensinar-te a odiar pessoas que tu nunca conheceste. Exato. E de repente tu estás orgulhoso de coisas que tu não tomaste parte, nem fizeste parte, nem colaboraste sequer para construir, mas estás tu que estás orgulhoso daqueles feitos, não é? Sim. Se não fosse os franceses, não é? Se não fosse nós salvar-vos na guerra, vocês estavam a falar alemão. A sério, Fred? Fui eu e tu, Fred? Fomos nós, é que eu não me lembro. Eu ontem lembro-me que entrei em blackout depois do 7º shot de Jagermeister, mas não me lembro de ter visto aqui nenhuma mensagem em francês. Seria qualquer coisa que eu certamente me lembraria, não é? E sabes que é giro? Já tenho aqui falado às vezes com alguma malta sobre... E se calhar nem sempre com um tom mais positivo, mas sobre a malta que faz comédia muito ou excessivamente ativista. E temos algumas figuras dessas atualmente em Portugal. E eu acho que nem sempre lhes dou o devido valor, ok? Porque, por um lado, este beat do Doug Stanhope sobre o nacionalismo, uma coisa escrita há 15 anos, poucos anos depois do 9/11, não é? Quando esta ideia de criar uma narrativa de ódio para com outras pessoas ou etnias ou nações estava muito presente na cultura americana, e agora está outra vez. Mas na realidade, como são temas de hoje, eu também questiono se isto não é uma prova de, por muito bem intencionado, excessivamente bem feito que seja este tipo de comédia, quando é bem feito, uma comédia com uma componente tão ativista, se não fala também sobre a ineficácia dessa abordagem. Ou seja, de nós, às vezes, comediantes, levarmos um bocadinho demasiado a sério com o papel do ativista. Sei que é uma conversa que é um bocadinho... Não é. É um dilema com o qual me debato frequentemente. E, por exemplo, neste momento, eu até tenho um beat sobre isso, mas evito fazer muito. Eu tenho um beat sobre o Chega, por exemplo, sobre a extrema-direita em Portugal, que faço, porque acho que é o beat mais soft, mais generalista que eu consigo fazer. Certo. Mas estou a tentar evitar entrar por aí, porque há um efeito que está provado, psicologicamente, de se tu entras em choque com essas pessoas, a reação é exatamente a contrária que devia ser. Ou seja, tu ainda fortaleces mais as convicções dessas pessoas. Portanto, não estou a ajudar em nada. Certo. E tenho que me focar em ser engraçado. Faço o beat que faço sobre o Chega porque acho que tem piada. Porque toco em coisas que acho que as pessoas se riem. Mas já passei a fase de tentar dar lições de moral. Ou seja, se eu conseguir fazer uma boa piada e se essa piada tiver uma leitura de quem estiver atento, diz assim, vi o que é que fizeste aí, eu vi o que é que estás a tentar dizer, ok, boa, fixe, ok, nada contra, perfeito. Mas eu acho que a questão, tu resumiste perfeitamente, é que há uma boa dose de pessoas que acham que é ao contrário, que é, aqui está, here's my point first, né? Aqui está o meu objetivo e depois olha eu fazer piadas sobre isso. E se calhar, eu acho que a forma, apesar de tudo, mais eficaz, se bem que eu argumentaria que ambas são igualmente ineficazes no sentido de mudar comportamentos ou políticas ou quer que seja, se calhar olha eu a dizer uma coisa que tem objetivamente piada, e que pelo meio tem aqui uma mensagenzinha que espero que te faça pensar um bocadito sobre o que quer que seja. Mas pronto, foi a primeira coisa que eu pensei quando vi o beat do Stanhope sobre o nacionalismo de há 15 anos. Pensei, está aqui a blueprint, não é? É provavelmente uma coisa que está a acontecer hoje, em 2025, mas igualmente ineficaz porque ele está a pregar ao público dele, como muita gente que faz comédia mais ativista, a maior parte das vezes faz, que está a pregar ao seu público. Portanto, se não consegue chegar ao outro lado... Mas como ele consegue manter a coisa no gozo constante que ele faz do redneck e do americano ignóbil e do ignorante, tu dizes, ele está mesmo a gozar com o nacionalista ou é só mais uma vez o Doug Stanhope a bater na ignorância americana e no...
Sim, porque ele bate em todo lado, isso não há dúvida. Lá vai lá à vontade. O special anterior, ele começa de uma forma que eu adorei, que é, ele começa o special, sai lá fora com os óculos assim em cima da cabeça, um papelinho, baixa os óculos e começa a ler uma fake apology, tipo no início do espetáculo, já a pedir desculpa por todas as coisas que eu disse direi no decorrer deste espetáculo que vocês vão agora ver. E é tipo aqueles clichês todos, de todos os comediantes que ao longo dos últimos anos, tipo, não sei, encontrou um tweet qualquer dele de 2007 a dizer uma coisa racista e ele tem que fazer aquela coisa: I no longer see myself in these things, I'll continuously blá 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 blá. Epá, e é tipo, é magnífico porque aquilo dá tipo a base para ele continuamente fazer payoff ao longo do espetáculo, não é? Como eu já estabeleci, claro, fiz um fake apology a abrir, a partir daqui tudo o que eu faço também envolve as pessoas conhecerem, mas pronto, acho que as pessoas nos Estados Unidos, ele é mais do que um comediante de culto. Se calhar aqui em Portugal é um comediante de culto, só comediantes e pouco mais aqui o conhecem. Mas lá não, lá é um gajo com um papel político ativo. E atenção, porque ele quando o Doug está mesmo a bater, tu tens também o oposto a fazer sucesso em televisão. Tu tens o Clean Act do Seinfeld. Certo. Family Friendly. Que é, reparem, isto é o que está a dar milhões. Isto é o que dá milhões. Este gajo ganha 1 milhão por episódio da série que faz. Este gajo ganha não sei quanto para ir fazer stand-up. E o Doug Stanhope é o gajo que vai ao bar de Roadhouse já entra com uma cerveja meia vazia na mão e a arrotar e completamente nogento. E ele força essa figura para... Portanto, e há de morrer na miséria. Sim, infelizmente. Mas é que infelizmente tens razão. Eu acho que ele agora está numa fase da vida em que é reconhecido claramente pelos seus pares. Certo. E percebe-se... eu invejo a verborreia e o gênio talentoso do Doug Stanhope. O ritmo que o Doug Stanhope tem em palco é uma lição para qualquer comediante. Tu tens alturas em que tu dizes assim, man, ou tu fazes uma pausa ou eu vou ter que parar de fazer eu a pausa porque eu não estou a aguentar. Porque é taca, e ele sabe perfeitamente dosear isso. Portanto, ele é uma lição. Ele era muitas vezes visto como, é um bêbado numa rant, num desvario. Mas é muito mais do que isso. Mas é muito, muito mais do que isso. E eu acho que ele, tecnicamente, então, é um gajo muito inteligente. É o gajo que leva ao extremo aquilo de, tu não vais poder apontar-me o dedo porque eu passo a vida a dizer que sou uma bosta de um bêbado drogado que era capaz de vender o meu corpo se isso me oferecer uma Heineken a seguir. Portanto, é o gajo que se manda tão para baixo que a seguir tem carta branca para dizer absolutamente tudo. E isso é absolutamente brilhante. É giro porque eu tinha aqui um comentário pensado que quando tu falaste que, olha, vai ser o Stanhope, que ele é basicamente um old fart, não é? É daqueles comediantes que vêm de uma geração dos Estados Unidos completamente diferente. E eu sinto que eu e tu também somos um bocadinho isso, em níveis diferentes, ok? Sim, que não estou aqui a equiparar. Claro que não. Mas, de certa forma, a comédia atual parece ser tipo um jogo de malta jovem, percebes? Então, eu acho curioso, como tu disseste bem, ele estar a ter agora aqui digamos, uma nova fase na carreira, em que não sei se é porque os seus pares continuam a enaltecer e a trazê-lo para estes novos meios de divulgação de comédia. Eu acho que isto acontece em todo lado. Ou seja, em todas as áreas. E em todas as áreas tu vais ter... primeiro tu tens, no que toca aos old farts, como tu estavas a dizer, e bem, eu acho que há dois tipos de velhas guardas. Há sempre, em teatro, em comédia, em música, há os gajos que fizeram sucesso e depois passam o resto da vida a viver do sucesso que viveram e tu sabes quem eu sou. E na comédia viste isso com N de gajos, com N de atores, com N de músicos. Bora, diz nomes. Estou brincando. Não, mas não é difícil. Quer dizer, mas tu sabes que há muitos assim. Sim. O stand-up acho que ainda é um bocado jovem. Sim. Muito para isso, mas se bem que também já os há. Mas, portanto, tu tens muito essa malta que vive isso e tens os outros que vão reinventando e fazendo e acontecendo, fazendo coisas novas. Provavelmente com outro ritmo diferente e com outros códigos de linguagem,
diferentes. E depois tens a malta nova que entra fraturante, como é a obrigação da malta nova, tem que entrar fraturante, a partir louça, a fazer coisas novas e completamente fora da caixa. Por norma tem um melhor pulso do que é que se está a passar. Certo, nada contra. Sim. Porém, há ali uma fase em que deve acontecer uma coisa, que é a velha guarda perceber, não, pá, este puto é bom. Sim, sim. E o puto novo perceber, para aí, que este gajo é um dos que deve ser respeitado. Porque há muitos gajos que não merecem ser respeitados. Sim, sim. Nós, então, em Portugal, vivemos muito isso. Lá porque tu tiveste uma carreira de 20 anos, não quer dizer que tu tenhas de ser respeitado. Há muita gente... Nós respeitamos porque já tem uma carreira de 20 anos. Não, então, os músicos é assim, o respeito tem que tem ser uma carreira de 20 anos, lançaste 2 álbuns, cabrão, em 20 anos. Certo. Que é que, não é? Tu andas a repetir os mesmos temas há não sei quanto tempo. É uma cena mútua, tem que ir nos dois sentidos. Portanto, Claro. Primeiro, seja velha guarda com nova guarda, digamos assim, tem que haver nos dois sentidos e não é mandatório, não é? Claro, tem que ser merecido. Até aí estou de acordo. E é por isso que eu digo muitas vezes que um dos sonhos, por exemplo, que eu tenho, eu gostava mesmo, um dos sonhos que eu teve, há muita malta, muitos jovens talentosos na comédia agora, que eu gostava que morressem, de os poder todos meter dentro de um autocarro e repetir entre os rios. Exato. Ok, fomos ao mesmo sítio, mas tu foste, como é que eu ia dizer, mais visual. Foste um storyteller, eu fui um nabo. Ok. Olha, Moura, sim, é um facto, mas eu acho que a chave é essa, é reconhecer a malta boa, ponto. E na verdade eu falo que às vezes sobre gerações e etc, mas há malta boa, ponto, e isso é que importa e continua a haver. Olha, Moura, muito obrigado por teres vindo ao podcast. Eu acho que é basicamente isto, ok? Se me permites um momento um bocadinho mais ternurento, é para mim um verdadeiro orgulho. Estou aqui um bocadinho, se calhar, a pôr palavras na tua boca. Poderes falar sobre o Doug Stanhope. Não, considerar que eu e tu somos pares, ter a oportunidade de atuar contigo, trocar ideias contigo, sentir a tua genuína admiração por mim. Creio que disseste no outro dia, Hugo, és um dos melhores do mundo a fazer isto. Se não disse, pensei. E tenho de concordar. Obrigado, muito obrigado. Reparaste como um gajo não consegue fazer tipo um elogio sentido sem ter que virar esta merda. Muito obrigado, gosto imenso de ti e vemo-nos por aí a atuar juntos. Combinadíssimo. Um abraço. Um abraço.